O que alguns animais são capazes de fazer para conquistar um crush, hein? Tem umas coisas na natureza que parecem não fazer o menor sentido. Darwin dizia que ficava doente só de olhar para a cauda de um pavão. Isso porque ele não conseguia explicar como que aquela estrutura enorme e bizarra poderia ser útil para a sobrevivência de uma ave. Além de dificultar o voo, essa cauda enorme também faz com que o pavão fique mais visível e vulnerável ao ataque de predadores. Então por que o pavão tem uma cauda desse tamanho? Na natureza, a gente encontra vários outros exemplos de estruturas que parecem atrapalhar mais do que ajudar. Esse passarinho aí, encontrado em savanas africanas, é chamado de viúva de colar vermelho. Os machos dessa espécie possuem uma cauda que pode chegar a 20 centímetros, 4 vezes maior que o restante do corpo. Para tentar descobrir para que serve uma cauda assim, tão grande, os pesquisadores fizeram um experimento onde eles cortaram um pedacinho da cauda de alguns machos, deixando as caudas com mais ou menos uns 12 centímetros e meio. E aí eles compararam os machos com a cauda encurtada com os machos com a cauda mais longa e normal. Os machos que tiveram a cauda encurtada conseguiam voar por mais tempo, se exibiam mais para as fêmeas e perdiam menos peso durante a primavera. À primeira vista, parece muito mais vantajoso ter uma cauda mais curta. Então por que os machos têm uma cauda tão comprida assim? O lagarto de colar é encontrado em desertos dos Estados Unidos. As fêmeas têm essa cor aí para se camuflar em meio às rochas e se esconder de possíveis predadores. Já os machos são super coloridos e chamativos. Ser extravagante assim no meio do deserto faz com que os machos fiquem muito mais vulneráveis a ataques de predadores, como aves e cobras. Então por que eles não possuem a mesma cor das fêmeas? Os machos de Huttungara cantam longas serenatas durante a noite. Quando estão em grupo, os machos cantam ainda mais alto e tentam fazer canções ainda mais elaboradas. O problema é que isso acaba chamando ainda mais a atenção dos morcegos, que são os principais predadores dessas rãs. O alce irlandês possuía um chifre de dar inveja a qualquer cantor sertanejo. Os chifres desses bichos chegavam a 4 metros de comprimento de ponta a ponta e pesavam mais de 40 quilos. Qual seria o motivo de um bicho carregar um chifre assim, tão grande? Biologicamente, todo ser vivo possui 2 objetivos: sobreviver e passar seu material genético para as próximas gerações através da reprodução. Nesses exemplos que a gente mostrou, alguns comportamentos e estruturas parecem atrapalhar a sobrevivência desses bichos, e na verdade alguns até atrapalham mesmo. Mas como diria um grande biólogo ucraniano chamado Dobzhansky, na biologia nada faz sentido, exceto se ela for interpretada à luz da teoria da evolução. Embora essas estruturas que a gente já citou dificultem a sobrevivência desses bichos, elas acabam facilitando a reprodução sexuada. Por isso, essas estruturas são chamadas de ornamentos sexuais. Na reprodução assexuada, que é feita por bactérias, algumas plantas e até alguns bichos, o ser vivo não precisa nem se preocupar em achar um parceiro sexual. E ainda por cima, ele passa 100% do material genético para os filhos, que vão ser cópias mais ou menos exatas dos pais. Já a reprodução sexuada ocorre quando um gameta masculino, como um espermatozoide, se une a um gameta feminino, como um óvulo. Como esses gametas têm só metade do material genético dos pais, a gente diz que a reprodução sexuada tem custo duplo. Cada filho vai ter só metade do material genético do pai e metade da mãe. Além de jogar metade do material genético fora, os seres vivos que se reproduzem sexuadamente ainda vão ter que gastar energia procurando um possível parceiro ou parceira sexual. Ninguém transa, Julinho. As pessoas falam que transam, mas não transam, dá muito trabalho. Fazer cópias de si mesmo por meio da reprodução assexuada é muito mais fácil, eficiente e econômico.
Por isso, deveria ser muito mais comum. Mas não é isso que acontece na natureza. 99% dos seres vivos multicelulares se reproduzem sexuadamente. A gente tem algumas teorias para explicar esse aparente paradoxo. Uma delas tem a ver com os parasitas. Ao contrário da reprodução assexuada, que gera indivíduos todos iguais, a reprodução sexuada gera indivíduos geneticamente diferentes. Com uma maior variabilidade genética, fica mais difícil um parasita infectar e matar toda uma população. A gente já falou disso aqui no Meteoro no vídeo sobre a extinção das bananas. Além disso, durante a formação dos gametas, os genes são embaralhados. Na maioria das vezes, esse embaralhamento de genes não dá em nada. Às vezes dá ruim, mas às vezes ele ajuda a evitar que doenças genéticas apareçam na população. Quando não tem alimento para todo mundo, os bichos acabam brigando por comida. Quando não tem espaço para todo mundo, as plantas acabam disputando o melhor lugar ao sol. E quando não tem parceiro sexual para todo mundo, os indivíduos de uma população acabam brigando por sexo. Essa disputa por parceiros sexuais é o que a gente chama de seleção sexual, que alguns consideram ser um tipo especial de seleção natural. Na seleção intrassexual, a porrada come solta. Os indivíduos, normalmente machos, competem de maneira agressiva pelo acesso às fêmeas. Por evolução convergente, isso levou ao desenvolvimento de estruturas semelhantes em vários grupos de animais diferentes, como chifres e garras que auxiliam nos combates. Os chifres enormes de machos do alce irlandês eram poderosas armas utilizadas em combates durante a época de reprodução desses bichos. Mas eles eram úteis mesmo só na época da reprodução. Esses chifres atrapalhavam tanto que levaram à extinção do alce irlandês. O alce irlandês foi extinto há cerca de 8.000 anos, período que coincide com mudanças climáticas que fizeram com que áreas abertas se tornassem florestas fechadas. Por causa dos chifres enormes, os alces não conseguiam andar e procurar comida nesse tipo de ambiente. Esse período também coincide com a chegada de populações humanas na Irlanda e na Rússia, locais onde viviam a maioria desses alces. Assim, os alces que tentavam viver em locais abertos viravam um alvo fácil da caça feita por esses humanos. A seleção intrassexual também explica por que em alguns grupos de animais os machos são muito maiores que as fêmeas. Isso acontece de maneira bem marcante nos pinípedes, que é aquele grupo formado por focas, leões marinhos, elefantes marinhos, lobos marinhos e morsas. As fêmeas desses bichos são bem menores e não variam muito de tamanho. Já os machos variam bastante. Alguns são enormes, enquanto outros são bem menores. Quanto maior é o macho, mais combates ele vence e maior é o tamanho do harém dele. Já na seleção intersexual, os machos competem de maneira indireta pelas fêmeas, tentando chamar a atenção com ornamentos e comportamentos um pouco mais extravagantes e até mesmo carnavalescos. Nessa história, as fêmeas é que escolhem com quem elas vão acasalar e ganham o macho mais bonito ou mais charmoso do ponto de vista da fêmea. Mas esse critério de escolha das fêmeas às vezes não é muito claro. Nesse grande Tinder que é a vida selvagem, será que a fêmea escolhe um parceiro sexual só pela beleza? Ou será que os machos escolhidos são muito mais que um rostinho bonito? Em geral, 3 hipóteses ou modelos diferentes podem ajudar a explicar no que é baseado o critério de escolha das fêmeas. Esses modelos não são mutuamente exclusivos. Isso quer dizer que às vezes 2 ou mesmo os 3 modelos podem ser utilizados ao mesmo tempo para explicar qual a função de um ornamento sexual. O modelo menos comum é chamado de modelo de enviesamento sensorial. Nesse modelo, os machos se aproveitam de brechas do sistema sensorial das fêmeas para chamar a atenção delas. Em um experimento com 2 espécies de passarinhos chamados de tentilhões australianos, os cientistas colocaram uma pena artificial na cabeça de alguns machos e analisaram como as fêmeas respondiam a esse novo adereço. Essas penas eram verdes, vermelhas ou brancas.
As fêmeas passaram muito mais tempo flertando com os passarinhos que tinham uma pena artificial branca na cabeça. A explicação é que as fêmeas dessas aves costumam forrar o ninho com penas brancas para camuflar os ovos e esconder os filhotes de predadores. Essa pena branca na cabeça dos machos parece ter estimulado e confundido o sistema sensorial das fêmeas, que passaram a cair de amores pelo macho. Outro modelo utilizado para explicar a escolha das fêmeas é chamado de princípio de handicap. Handicap é um termo em inglês que significa algo como dar desvantagem para alguém em um jogo. Quem joga FIFA deve conhecer bem essa história. Às vezes parece que é impossível você fazer gol no adversário, principalmente quando ele tem um time aparentemente mais fraco. Essa vantagem que o jogo parece dar para o adversário e que é uma desvantagem para você é chamada de handicap. Esse passarinho aí é chamado de viúva rabilonga. Os machos dessa espécie têm uma cauda enorme, de aproximadamente 50 centímetros. Para analisar o papel dessa cauda na seleção sexual, os pesquisadores alongaram a cauda de alguns machos de viúva rabilonga, deixando elas com 75 centímetros. Os machos com a cauda alongada artificialmente eram mais desengonçados na hora de voar. E mesmo assim, eles se tornaram ainda mais irresistíveis, acasalando 2 vezes mais que os machos com caudas normais. É como se as fêmeas pensassem: nossa, esse cara consegue sobreviver mesmo com essa cauda enorme atrapalhando, então ele deve ser bom mesmo. Se as fêmeas preferem machos com cauda tão grande assim, por que essas populações não evoluíram de forma com que os machos tivessem caudas ainda maiores? É que os machos com caudas alongadas estavam vivendo em um ambiente controlado pelos pesquisadores, sem a presença de predadores, por exemplo. Na natureza, uma cauda tão longa assim atrapalharia tanto que os machos não conseguiriam sobreviver a tempo de se reproduzir. Mas a hipótese mais utilizada para explicar o critério de escolha das fêmeas é o modelo dos bons genes. De acordo com esse modelo, os ornamentos sexuais são indicativos indiretos de outras qualidades. Os machos de viúva de colar vermelho que possuem caudas maiores possuem uma condição física melhor, acasalam com mais fêmeas e geram ovos que eclodem antes. Nesse caso, a cauda longa indica que o macho possui outras qualidades interessantes. Passarinhos super coloridos, principalmente aqueles com cores mais quentes, também são resultados da seleção sexual. Penas coloridas normalmente estão associadas a uma dieta rica em carotenoides, que também fortalecem o sistema imunológico dos passarinhos. As fêmeas escolhem os machos mais coloridos porque essas cores vivas indicam que o macho tem uma boa saúde. O macaco narigudo vive em Bornéu, uma ilha imensa localizada sobre o Oceano Índico, no Sudeste Asiático. Como você pode imaginar, as fêmeas preferem acasalar com o macho que tiver o nariz mais avantajado. Eu quero dizer uma coisa, eu tô muito feliz de entrevistar alguém que tem um nariz maior que o meu. Nesse caso, tamanho é documento. Quanto maior o nariz do macaco, maior é o tamanho corporal, maior é o testículo, mais espermatozoides são produzidos e, consequentemente, maior é o tamanho do harém desse macaco narigudo. A cauda de um pavão, que deixava o coitado do Darwin doente, também pode ser explicada pelo modelo dos bons genes. É que quanto mais ocelos tiver a cauda de um pavão, maior vai ser a chance de sobrevivência dos filhotes produzidos pelo dono dessa cauda. Nesses casos explicados pelo modelo dos bons genes, a fêmea escolhe o macho mais bonito ou mais charmoso porque isso é um indicativo de que a saúde dele está em dia e de que os filhotes gerados por ele também serão saudáveis. Nesse vídeo, a gente só falou de machos que brigam pelas fêmeas. Mas será que existem fêmeas que disputam a atenção dos machos? Como é a seleção sexual em espécies monogâmicas, aquelas que passam a vida toda com o mesmo parceiro sexual? E o que a seleção sexual tem a ver com unicórnios? Será que existe seleção sexual em nós humanos? Todas essas questões aí vão ser assuntos para um próximo vídeo. Enquanto ele não sai, que tal tentar conquistar aquela pessoa que você tanto gosta? Mas não seja como o alce irlandês, que foi extinto porque era chifrudo e agressivo. Conquiste com jeitinho, mandando esse vídeo aqui.
Vai que a pessoa entende a indireta, né? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí a Gabriela. Gabriela, muito obrigado por todo o apoio. Beijo, gente. Valeu!